E aí pessoal, muito bom dia a todo mundo que está chegando aí. Hoje, 21 de setembro de 2020, esse ano que insiste em nos desafiar aí por completo. Bem-vindo todo mundo aí à nossa live número 11 da quarta temporada, hein? Já são aí, galera, 77 lives, olha só, cara, muita coisa. Bem-vindo todo mundo, Mutzberg, Cláudio, Beth, Rezinha, minha sobrinha linda, bem-vinda. Beleza, todo mundo aí chegando para falar de um tema muito interessante, viu? Acho que você vai se surpreender. Gabriel, Rabi. Beleza, pessoal, vamos lá, hein? Isso, o pessoal que está curtindo as lives aí, vai clicando nesse coraçãozinho aí pra gente ir formando um algoritmo bacana no Instagram. Se você acha que essas lives podem ajudar alguém, manda aí por esse aviãozinho aí, dispara para alguém aí também. Sempre legal. Excelente semana para você também, Cláudio. Vamos nessa. Só tá começando, hein? Caminhando aí para a última semana de setembro. Logo, logo a gente está no último trimestre do ano, em outubro, novembro e dezembro. Como é que voa, né, galera? Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Bom dia, Marcinha, também chegando aí. Bom, olha só. A gente tem conversado bastante esses dias sobre as virtudes, né? A gente começou com as virtudes dos templários, né? Aquela ordem da cavalaria cristã que ajudava lá os peregrinos a caminharem entre Jafá e Cesareia ali para poder ir a Jerusalém. E depois dessas 7 principais virtudes dos templários, a gente foi seguindo com outras virtudes também, até que a gente chegou hoje na virtude da castidade. E eu tenho uma certeza quase absoluta que o seu entendimento sobre essa virtude é um tanto quanto equivocado, né? Se eu perguntasse para você o que é castidade, o que você responderia? Digita aí rapidinho uma palavra que você poderia utilizar para definir ou para conceituar a castidade. O que passa pela sua cabeça quando você pensa em castidade? Grande Fábio, bem-vindo, campeão. Grande presença. Bom dia, Zizi, também. Bom dia, Bassani. Bom, na medida que ninguém vai escrever o que é castidade, eu vou precisar começar a fazer aqui para a gente não perder muito nosso tempo aqui na live, né? Já é curtinho, né? Então imagina o seguinte, ó. A Célia colocou pureza, o Leandro contrário de luxúria, a Francisca abstinência sexual, olha só, uma escolha, que legal. Então olha só, vamos lá pelo caminho que a Célia está propondo, né? Castidade vem de castos, que significa puro, né? Então imagina o seguinte, quando você pensa em beber uma água, que tipo de água você pensa em beber? Uma água pura ou uma água suja? Quando você pensa em respirar um ar, que tipo de ar você pensa em respirar? Um ar poluído ou um ar limpo, puro? Quando você procura se alimentar, você procura se alimentar com alimentos puros ou alimentos intoxicantes ou industrializados demais ou lotados de agrotóxico, né? Então veja, você percebe que a qualidade ou valor de alguma coisa
essa qualidade ela se eleva à medida que essa coisa é cada vez mais pura, né? Então você pega, por exemplo, um diamante. Um diamante é valorizado pela lapidação que ele traz consigo, mas também pela pureza desse diamante, né? O ouro também é valorizado muito pela sua pureza, né? A ausência de detrito ou ausência de sujeira desse ouro. A mesma coisa, pessoal, tem a ver com a castidade. A castidade está muito ligada à sua capacidade de, entendo essa castidade, purificar o amor que você pratica, né? Quando um padre faz um voto de castidade, esse voto de castidade não é no intuito de proibi-lo de praticar o sexo, mas é no intuito de se manter focado na relação com Deus. Percebe a diferença? Não tem, as pessoas às vezes, uma boa parte, não todas, né, conectam castidade com algo proibido, com proibição, com alguma coisa que diga que você não pode fazer algo. E na verdade é muito pelo contrário. A castidade é uma virtude que te autoriza a escolher não fazer algo para que você esteja, vamos lá, entre aspas, né, limpo, mas focado em uma outra coisa que você queira dedicar mais a sua energia. Percebe isso? Então veja, quando você começa a usar a castidade com você mesmo, você começa a alimentar um amor por você mesmo cada vez mais puro, de tal forma que você, quando vai se envolver com alguém, você se envolve exatamente porque há um amor puro entre você e esse alguém com o qual você vai se envolver. É totalmente o contrário de se proibir fazer algo, entende? Tanto é que o voto de castidade é um voto voluntário. É um voto que o padre, que a pessoa faz, o padre, ou a freira, ou o religioso que for, cuja ordem religiosa exige esse voto, é uma escolha voluntária de fazer. Mas, de uma certa maneira, no senso comum, as pessoas conectam castidade com a proibição de alguma coisa. E não é. A castidade é a virtude que te sugere, na verdade, te convida a trabalhar alguma coisa com a pureza, com a limpeza necessária. Limpeza no sentido de quanto mais puro puder ser aquela relação com a qual você vai se deparar ou se desenvolver. Então a castidade ela evita, por exemplo, que uma pessoa se envolva com outra apenas para satisfazer seus desejos individuais, desejos até mesmo sexuais, entende? Usando o outro como objeto. Pelo contrário, a castidade ela te deixa livre para você viver uma experiência de um amor verdadeiro ali, que vai purificando o seu coração até atingir todos os âmbitos, entende? Então você pode ter uma experiência de castidade independentemente de qualquer coisa relacionada a sexo. Você pode ter uma conversa casta, uma conversa pura, por exemplo. Uma conversa com um grau de sinceridade, obviamente amorosidade, né? Aquela sinceridade que machuca não é uma boa sinceridade. Mas uma conversa sincera e amorosa, uma conversa onde você coloque aquilo que de fato você acredita com toda a pureza, sem nenhuma máscara, isso é um ato de castidade. Lembra daquela história de eu superior, eu inferior e eu idealizado? O eu idealizado, aquele eu preenchido de toda aquela máscara, é um eu totalmente não casto. É um eu totalmente poluído. Agora, um eu inferior, ele também traz ali um grau de poluição quando vem revestido de uma certa raiva, que é um elemento que desvaloriza o ser que eu sou, né? Lembra? A qualidade ou valor de algo que se eleva de acordo com o seu grau de pureza. Então, percebe pessoas, por exemplo, imagina no seu universo aí pessoal, quem são as pessoas que você conhece, as quais você acredita um certo grau de pureza, né? Pureza no sentido não de inocência, mas no sentido de que a pessoa está oferecendo a você a sua melhor versão, a sua melhor conversa, a sua melhor
fala, seu melhor discurso, sua melhor presença, entende? E como sempre eu procuro fazer aqui nessas nossas conversas, como é que você está trazendo para você essa experiência de castidade? O Cláudio coloca aqui o seguinte: então conversas com respeito, mais transparência, ou conversas com castidade? Eu acredito que sim, Cláudio. Numa licença poética para trazer o conceito de castidade para os nossos dias, né? Para o mundo que vivemos hoje, que é um mundo cada vez mais, por assim dizer, poluído, com um volume brutal de estímulos que muitas vezes são infiéis, são mentirosos, são inverídicos, né? Eu acredito que uma conversa respeitosa, onde se diga a verdade com consideração, né? Lembra aqueles conceitos de feedback que a gente estudava lá nas formações? Falar a verdade com consideração é você oferecer uma mensagem pura, uma mensagem casta, uma mensagem de maior valor qualitativo. Percebe isso? Então a gente tem assim a oportunidade, nos dias que a gente vive hoje, de ampliar esses conceitos todos, né? De trazer esses conceitos para uma visão mais ampliada, e não uma visão muito restrita, como foi quando se falava sobre castidade no passado. E acredito até, né, não tenho evidência disso, mas eu até acredito que o termo foi deturpado com o tempo, porque quando se convida ou quando se sugere a castidade, de novo, né, a castidade é uma escolha por uma vida mais pura em função de uma escolha por coisas que vão me deixar mais focado naquilo que eu quero. Então, se eu vivo uma vida focado nos meus objetivos, se eu vivo uma vida onde eu procuro ingerir alimentos puros, conversas puras, relações puras, e esse puro vem no sentido de limpo, né? Vem no sentido de uma qualidade mais elevada do valor dessas coisas que me cercam, eu estou vivendo uma vida mais casta, mais pura, entende? E com isso eu consigo desenvolver uma condição pessoal muito mais favorável, né? O Cláudio arremata aqui, ou pelo menos acrescenta, igual a virtude de prudência que você nos ensinou que o senso comum está errado. Então, me parece que sim. O senso comum é aquela história, aquela conversa de... Como é que fala? É aquele telefone sem fio, né? Nossa, o padre fez voto de castidade. Aí o outro fala assim, ele agora é proibido de fazer sexo, então castidade está igual a ser proibido de fazer sexo, quando na verdade ele fez um voto de castidade, portanto agora ele se autorizou, ele se libertou para ter uma relação com Cristo ou com Deus pura, onde não tem nenhuma outra interferência. Lembra quando você faz uma ligação e fala assim, como é que está minha voz? Sua voz está pura, alta e cristalina. Porque não tem nenhuma interferência no processo, entende? Então a castidade tem a ver com isso, assim como a prudência tinha a ver, né? Lembra que a gente falou? A prudência não tem a ver com medo, cautela, mas tem a ver com previsibilidade, tem a ver com sagacidade, tem a ver com a sua capacidade de antever o que vai acontecer no futuro. E as pessoas começam a dizer, nossa, ele olha tanto o que vai acontecer antes que ele tem muito medo, ele é muito prudente, é um cara medroso. Aí vai deturpando e tornando não casta as conversas e os termos que a gente usa nas nossas vidas e na nossa comunicação. É muito interessante essa nossa jornada aqui, turma, de falarmos sobre essas virtudes, porque muitas delas vêm exatamente de uma forma equivocada. E você compra barato isso, né? Acaba comprando esse significado de uma maneira muito barata e acaba propagando, acaba divulgando, acaba estendendo esse significado incorreto nas conversas que você vai tendo. Então veja, a castidade é a virtude que purifica. Ela purifica o amor, purifica as relações, purifica o cuidado que você tem com você mesmo, ela purifica, né? Então veja, se a gente pensar que muitos dos nossos pensamentos são pensamentos infectados por influências externas, há muito que tornar castos os nossos pensamentos, né?
Castidade tem relação com ética? Tudo tem relação com ética, na medida que ética é a forma como você lida e se posiciona e se manifesta no mundo, né? Quando a gente fala de virtude, a ética talvez seja a virtude das virtudes, porque por trás dela estão todas as outras, né? A ética é um costume de ação, né? Uma forma como um costume de uma cultura, por assim dizer. Tanto é que ética e moral nascem da mesma origem, só que um vem do latim e outro vem do grego. E de uma certa maneira a ética é a virtude das virtudes, né? Quando você fala de fé, quando você fala de todas que a gente falou até agora, fé, esperança, caridade, justiça, prudência, fortaleza, temperança, coragem, humildade, generosidade e castidade, tudo isso está conectado com a ética, né? E o Palma fala o seguinte: o sentido da castidade foi limitado e deturpado. Então, o sentido da castidade foi limitado e deturpado, verdade. E a beleza está exatamente no fato de que nós podemos, né, por força das informações que nos são disponíveis, começar a buscar essas informações, né? E começar a gente mesmo a construir nosso próprio código, construir nossa própria forma de lidar com o mundo, a nossa própria forma de nos comunicarmos com o mundo, do qual a gente faz parte, né? Então é muito interessante, pessoal, essa possibilidade de revisitar essas virtudes ou revisitar uma série de conceitos que a gente já conversou em lives anteriores, percebendo o quanto que esses conceitos são equivocados e o quanto que muitas vezes você acredita estar falando algo quando na verdade está falando outra coisa. Por isso que é muito importante, e um conceito que eu quero muito te convidar a trazer a castidade para ele, trazer a castidade para uma linguagem casta, uma linguagem pura, uma linguagem onde você diga o que você quer dizer, uma linguagem onde você queira expressar o que de fato você está pensando e sentindo. Tem muitas pessoas que não têm uma clareza muito grande sobre aquilo que pensa e sente e acaba também não transferindo essa clareza para aquilo que fala. E pior, né, para aquilo que faz. E isso é um equívoco. Quer dizer, não é que seja um equívoco, vai levar a um equívoco. Vai levar a um ruído, vai levar a um entendimento equivocado, vai levar a uma percepção incorreta e depois vai dizer que o outro não entendeu, quando na verdade a responsabilidade de me fazer entender é minha. Não é? A responsabilidade de entendimento dessa conversa é minha em relação ao que eu falo, não você em relação ao que escuta. Tanto é que se você escuta algo que não faz sentido com o que eu estou dizendo, a responsabilidade é minha, de não ter sido claro a ponto de ter me feito entender, não é? Então, se pessoas estão assim, preservando suas intimidades, preservando suas amizades, preservando suas relações, elas estão de uma certa maneira querendo tornar essas relações, intimidades e tal, mais pura no sentido não de ingênuo, nem tampouco de santo, mas puro no sentido de menos interferência, menos sujeira, menos poeira, menos ruído, e algo mais cristalino, mais verdadeiro, entende isso? Então a castidade passa a ser algo não só melhor ou mais claramente entendido, mas algo até mesmo desejado, né? Que tipo de água você quer beber? Uma água casta ou uma água suja? Que tipo de ar você quer respirar? Um ar casto ou um ar sujo? Que tipo de alimento você quer ingerir? Que tipo de informação você quer consumir? Uma informação casta, pura, real, correta? Ou uma informação cheia de viés, cheia de interpretação, cheia de ideologia, né? Dias como os de hoje estão sendo movidos muito por essas questões de informações com muita ideologia, com muito viés, né? Então, turma, vou ler para você aqui o que eu escrevi para ficar bem claro, né? A castidade evita e impede que pessoas usem umas às outras para satisfazer os seus desejos individuais, como se o outro fosse um objeto, né? Pelo contrário, te deixa livre para viver uma experiência verdadeira, uma experiência limpa, que vai purificando o seu coração em todos os âmbitos,
né, no âmbito físico, intelectual, emocional e espiritual. Então a castidade talvez seja o filtro que eu queira usar, ou que você queira usar, para te tornar mais puro, com menos viés, com menos crenças limitantes, com menos preconceitos, com menos com menos interferências na fala, né? O Cláudio fala aqui, interessante que a carta do tarô rato conversa com a sua fala. E, Cláudio, agora eu não vou saber como avançar nisso. Eu não tenho ideia do que a carta do tarô, o rato, significa, né? Tá aí uma coisa bacana de buscar aprender no futuro próximo aí, né? Qual o significado das cartas do tarô. Algumas até por intuição e por já ter visto, eu até saberia, mas o rato eu não sei dizer. Se você quiser ou puder colocar alguma coisa aí, vai ser legal. Então, pessoal, dentro daquela nossa proposta sempre de fazer uma provocação, de trazer essa conversa, né, esse conceito para uma ação, né, para um comportamento, para uma aplicação prática, como é que você pode colocar a castidade na tua rotina? Como é que você pode trazer a castidade para esse conceito mais ampliado que a gente construiu aqui juntos e, portanto, colocar a castidade como sendo um elemento presente na sua vida para que você possa, então, viver uma vida mais pura no sentido de uma vida cuja qualidade ou valor se elevou porque tem menos interferência, menos poeira, menos resíduo, menos sujeira e mais clareza, mais transparência, mais limpeza, né? Olha só o Cláudio falando, o rato não faz diferenciação e se mete com tudo. Então, o rato, por não fazer diferenciação e se meter com tudo, talvez lhe falte a virtude da castidade, né? De escolher as relações que vai entrar, escolher as amizades que vai fazer, escolher as conversas que vai empreender, as batalhas que vai lutar, né? Isso também eu acho que é uma aplicação de um conceito de castidade bacana, né? Quais são as batalhas que eu vou entrar, aquelas que de fato vão me tornar melhores, e quais são as batalhas que eu não vou nem ligar, não vou nem perder meu tempo com ela, né? O Gabriel fala aqui, hábitos do dia a dia buscando hábitos mais puros. Exatamente, essa é a ideia, né? Trazer a castidade para uma base diária é você procurar ter comportamentos, né, que nascem obviamente dos pensamentos e das emoções, mais puros, mais qualitativos e menos quantitativos, né? Outro dia, fazendo uma reflexão sobre isso, tem muitas pessoas que adoram e muitas que precisam viver com um monte de gente ao redor, né? Na presença de muita gente, no meio de muita gente, né? Pessoas que, se ficarem sozinhas, sentem uma solidão brutal, né? Isso é uma forma de se pensar esse conceito. Será que as pessoas com as quais eu estou me relacionando, né, quantitativamente, são as pessoas que me tornam mais casto? Casto no sentido que a gente está conversando, não no sentido que eventualmente a gente vinha sabendo até então. Será que a felicidade, ou a liberdade, ou aquela sensação de maior plenitude não vem de uma menor quantidade, de uma maior qualidade, né? Será que o conceito de família feliz realmente está ligado a um conceito de muita gente comendo junto, brigando junto, vivendo junto? Ou o conceito de família feliz está ligado a um conceito de pessoas que se amam e se respeitam e, portanto, conversam com clareza e limpeza, esperando que o outro seja cada vez mais feliz e não esperando que o outro faça aquilo que eu espero que ele faça, entende? São muitas transformações que a gente está vivendo, pessoal, e que cabe a cada um, né, eu, você, cuidar daquilo que me faz mais sentido e me torna mais feliz. A Celeida está falando, não é fácil ser casto, para o mundo atual você é esquisito. As pessoas admiram, mas se afastam. Aí depende do conceito de castidade que você está colocando aí, né, Celeida? Porque
se o conceito de castidade for esse que eu estou falando, eu não acho que vão me achar esquisito por causa disso. E também não acho que vão se afastar por causa disso. Talvez vão se afastar porque não vão dar conta de viver assim. Mas não porque me achem esquisito. Mas se achar esquisito também, o problema é delas. Entendeu? O problema é delas. Isso aí não me pertence. Então, na medida que para você é bom ser casta, que o outro viva feliz com a sua incastidade, ou com a sua impureza, ou com a sua com o seu volume de uma vida cheia de ruídos e coisas do tipo. Entende isso? O bom de... Outro dia eu vi um negócio que eu achei muito engraçado. Se você dá tanto valor à vida, né? Que tal começar a cuidar da sua? Parece um conselho mal criado, mas não é, né? Se eu dou tanto valor à vida, se eu acho que a vida é um valor tão caro e tão importante, que tal eu começar a cuidar da minha vida de uma maneira realmente com fé, esperança, caridade, justiça, prudência, fortaleza, temperança, coragem, humildade, generosidade e castidade? E aí eu vou gastar e investir tanto tempo cuidando da minha própria vida que eu não vou nem ter tempo de ficar falando da vida dos outros, de ficar observando a vida dos outros, ou de ficar me preocupando com a vida dos outros. No limite, tão preocupado e tão atento que eu estou em cuidar da minha vida, eu vou olhar a vida do outro para ver qual é a vida que me inspira a ser melhor. Mas não qual é a vida que eu vou me ocupar para ficar falando dela, para então me sentir melhor que o outro por alguma razão. Isso é definitivamente uma relação consigo mesmo não tão casta quanto poderia ser. Beleza, turma? Maravilha! Ótimo início de semana aí com esse tema, um tema bastante bacana, e eu quero te lembrar e convidar você para no dia 9 a 11 do 10 participar do Desafio Sherpa, segunda edição, pessoal. A gente vai fazer esse Desafio Sherpa agora do dia 9, 10 e 11 de outubro. Então fica ligado, se você tiver interesse, já marca na tua agenda, já faz um bloqueio. Já tem uma galera me perguntando como é que vai ser, quais são as informações que elas precisam ter. Tem algumas pessoas, inclusive, Oi, voltou. Acho que deu uma paradinha na internet, agora voltou. Querendo saber como é que a coisa vai fluir, como é que a coisa vai funcionar. Então, a partir dessa semana eu vou começar a divulgar, seguramente a partir de quarta-feira, vou começar a divulgar para a gente começar as inscrições mais para perto do dia 9. Vai ter um período de inscrição que o valor vai ser mais módico, um desconto assim para quem estiver disposto a fazer, e depois de um período para frente o valor cheio, tá legal? Então se liga aí, 9, 10 e 11 de outubro, Desafio Sherpa. Nós vamos falar dessas coisas todas que a gente está falando e vamos falar de uma maneira bem vivencial. Vai ser bem legal, a primeira experiência foi muito bacana. Depois nos materiais de divulgação vocês vão ter acesso aos depoimentos que as pessoas que participaram puderam dar depois de uma pesquisa de satisfação, e foi muito legal. Algumas delas estão sempre aqui com a gente nessas lives diárias, tá legal? Então marca aí, 9, 10 e 11 de outubro, uma sexta, um sábado e um domingo. Na sexta-feira das 9 às 11 da noite, no sábado das 12 até a hora que for, e no domingo das 10 às 18 horas, tá? Bem bacana. O Leandro falando que tentar fazer em novembro, estou me preparando para isso. Quero tentar fazer em novembro, estou me preparando para isso. Então, Leandro, novembro está meio delicado, porque eu ontem me dei conta que a data possível para novembro vai ser data das eleições. Então, eu acho que não vai rolar o DX em novembro, viu? Depois eu confirmo, mas dia 15 de novembro, que inclusive é meu aniversário, é o dia de eleição, e aí a galera ficar presa num evento online o dia inteiro, tendo esse compromisso de votar, vai ser meio complicado. Mas enfim, acho que novembro não vai ter, mas depois eu confirmo, tá legal? Bom, galera, por hora é isso. Boa semana para todos, uma boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Obrigado aí pela presença. Amanhã o tema vai ser paciência, viu? Então, se você conhece pessoas que estão precisando ter mais paciência na vida, convida para vir participar dessa live de amanhã, que vai ser bem legal, tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí, boa jornada, força sempre, vamos com tudo, e amanhã tem mais. Até mais, tchau.